Ora bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O que há de especial nas montanhas? Se estivermos atentos ao Velho Testamento, bem como o Novo Testamento, algo que tem a ver com o ser humano está relacionado com as montanhas, Abraão, para ser provado como o pai da fé, foi provado, foi orientado por Deus para que levasse o seu filho à montanha e de lá devia sacrificá-lo. Quando nós escorremos com toda a Bíblia, no êxodo do povo de Deus, saindo de Egito a Canaã, cruzaram o Mar Vermelho, cruzaram o Rio Jordão, entretanto, foram receber algo muito importante numa montanha. Como se chama? O Monte Sinai. A pergunta que se pode colocar é o que há de especial, o que, o que se relaciona montanha com a fé, com a salvação. E também, se formos para o Novo Testamento, Jesus ia às manhãs ao Monte das Oliveiras. É de lá onde recebia as energias, de acordo com Marcos 1, versículo 35. Mas também com a ressurreição de Jesus, onde nós fomos perdoados dos nossos pecados e onde também garantiu-se a salvação do ser humano, com naturalmente a ressurreição de Jesus. Mas aconteceu um episódio tão importante na montanha, como esta, neste caso o Monte das Oliveiras. É de lá onde Jesus despediu-se dos seus discípulos e deu a garantia da salvação e deu a ordem para a proclamação do Evangelho. O que é de especial na montanha? Nas montanhas sempre acontecem e aconteceu algo importante. E quando vamos para as profecias, fala-se, de acordo com o livro de Daniel, as profecias sobre os reinos, sobre a estátua. No fim, ouvimos que iria descer uma pedra dos céus, iria esmiuçar ou destruir a estátua, e aquela pedra e queria destruir a estátua iria se transformar numa montanha. Também não se esquecendo no Monte Sião, onde até há hinos que nós entoamos que estão no inário da nossa igreja, o Monte Sião. O que é de especial nas montanhas? Pense nisso. Às vezes é bom passar por aqui, ganhar o ar puro que vem de Deus, refletir a vida e olhar nos céus, aquelas nuvens, que atrás daquelas nuvens está lá o Senhor Jesus. Aliás, falando das nuvens, faz-me lembrar quando Jesus ia aos céus, depois de ser no Monte das Oliveiras, ele ia ascendendo aos céus. A história está registrada em Lucas. Lucas não. Sim, Lucas como autor do livro de Atos. Atos 1, versículo 9 até 11. Depois de se despedir dos seus discípulos, ele ascendeu aos céus e os seus discípulos foram olhando a Jesus e com os olhos
fitos e aparecerão. E ele foi sobre as nuvens, e daquelas nuvens que hoje vejo agora, como aquelas nuvens. Como vê, o céu está nublado, aquelas nuvens. Lendo o livro de Ellen White, diz que aquelas nuvens que a Bíblia fala, que Lucas fala em livro de Atos 1, versículo 9 até 11, foi a multidão dos anjos, como elas, a sua maneira de estar, coberta de vestes brancas, transparecia como se tal fossem nuvens. Mas no meio daqueles milhares e milhares de anjos que vieram receber a Jesus na sequência da ida dele aos céus, saíram 12 anjos, vieram e vieram consolar aos discípulos. Varões galileus, por que estás olhando aos céus? Por que estás olhando aos céus? Este Jesus que vós vistes indo aos céus já foi recebido. Aliás, os anjos, os tais chamados varões, que serão dos seus 12 homens, em algumas versões, são anjos que vieram confirmar que Jesus já havia sido recebido nos céus. E numas nuvens como estas, como você vê, será assim na volta de Jesus. Agora já são quase para as 12 horas, mas o céu está nublado, como se tal fosse uma manhã normal. E Jesus aparecerá no Monte das Oliveiras. E de acordo com como nós temos dito nas nossas orações, naquela manhã gloriosa, Jesus voltará. Jesus ouvir, no dia em que ele virá, parecerá uma manhã. É a minha, é a sua esperança de ver Jesus voltar numa manhã, num dia como este que vai se transformar numa manhã. É a sua esperança? Também a minha. Gostava de fazer parte. É o meu desejo de ver a todos aqueles nossos entes queridos, todos que se foram embora. Nós iremos revê-los quando ele voltar. Ele é quem? O Senhor Jesus. Em poder e majestade. Tudo isso irá embora. Mas nós iremos perfurrar aquele céu e subiremos com Jesus, com os anjos, as nuvens. Entraremos lá dentro depois dos 7 dias, que estaremos de passeio, visitando outros mundos. Esse é o desejo? Também é o meu desejo. Depois daquela manhã gloriosa, receber a Jesus e juntos partirmos para a Canaã Celestial. Mas antes de lá, passearemos no carro de Jesus. Durante 6 dias estaremos a viajar. Que tipo de carro? Não sei. Se queres saber, preparemo-nos para juntos vermos a este tipo de carro que nós viajaremos com o Senhor Jesus. Ao pôr do sol da sexta-feira, chegaremos à Nova Jerusalém, à Cidade Santa. Seremos recebidos com um céu lindo. Diante de Deus, diante dos anjos, diante de Adão e Eva, eu verei, tu verás Abraão. Tu terás a oportunidade de conhecer a senhora Sara.
que nasceu aos 90 e tal anos depois da fase de mulher. Terei a oportunidade de conhecer Davi. Terei a oportunidade de conhecer a Raabe, como que ela conseguiu alcançar e converter-se para a Canaã Celestial. Conversarei com muitos, para que não falar de todos aqueles apóstolos, como é o caso do apóstolo Pedro, que foi pregado de cabeça para baixo, com as mãos, com os pés para cima e a cabeça para baixo. E assim morreu. E muitos outros discípulos, como o Tomé, sabe, embora não me traiçou, que foi flechado, que foi perfurado com flechas. Como foi possível ter tanta coragem? Se amor não me traiçou, também irei conversar com aquele senhor do distrito de Lugela, na área, distrito de Lugela não, no distrito de Ile. Você pode receber a mensagem adventista do sétimo dia. Estes levaram para a sua zona, o seu distrito, e foram pregando. As pessoas ficaram contra elas. Aqui em Moçambique, na província de Zambésia, distrito do Ile. E elas foram levadas ao rego, batidos e colocados numa casa com a intenção de incendiar. E diziam: pare de pregar essa mensagem para nós. Queria perguntar como, se for o caso, eles serem salvos. Os perguntarei: como foi possível ter a coragem de passarem todos esses momentos? Contam os testemunhas ou as testemunhas. E eram levados e batidos com um tronco, com um pilar que assegurava a porta. E ele dizia e cantava: quero morrer em nome de Cristo. Como foi possível ter essa tanta fé? O herói da fé, o Paulo, depois de tantos momentos de sofrimento, ser açoitado e finalmente ser degolado. Como foi possível? Entre outros, os anjos de Deus se estiveram com estes que já se foram, também eles estão comigo, estão contigo, estão com cada um de nós. Todo o poder, todo o exército de Deus está ao dispor para cada um de nós, para vencermos. Se eles venceram, também nós venceremos. Assim diz a palavra de Deus, Tiago 5, versículo 16 a 18, 19, se não me traiçou. Elias foi um ser humano como nós. Orou por 6 meses para que não caísse a chuva, assim aconteceu, e também voltou a orar, e assim aconteceu. Os heróis da fé foram homens de carne e osso. As dificuldades que nós enfrentamos hoje, eles também enfrentaram da sua maneira. Enoque, que foi transladado no carro de fogo, também, lendo os escritos de Ellen White, o espírito de profecia diz: ele era um homem como nós. E ele fazia da cidade o campo missionário e do campo para recarregar as baterias espirituais. Era um homem do campo. Por que não pensar nisso? Dizia
todo o poder, Jesus dizia, todo o poder é-me dado no céu e na terra. E autoriza-nos. E deu-nos esse poder. Deu a mim e a ti. Se nós não vencermos, não porque a presença de Deus não foi suficiente. Até aqui está em abundância. Para mim e para ti. Se não sermos salvos, não será culpa de Deus, será culpa minha e sua. Os anjos de Deus estão ao redor. Cada noite, cada dia, cada minuto, cada hora, cada segundo. Aliás, está escrito que a tentação nunca é superior em relação àquilo que Deus pode nos conceder para nos ultrapassarmos a fé. Toda tentação não supera ao poder manifestado por Deus, disponibilizado por Deus para a minha e a sua salvação. Nós poderíamos dizer, porque está disponibilizado, tudo posso naquele que me fortalece, porque o poder está sobre nós. Que Deus lhe ajude. Podemos orar? Uma beleza como esta natural? Ó Deus dos céus, ajude-nos. Assim como o Senhor ajudou os heróis da fé, continua ajudando-me a mim. O Senhor me conhece, que sou um homem fraco, pecador, diante de ti. Também peço que o Senhor possa ajudar ao irmão que me ouve, a essa pessoa que me escuta, a essa mulher, a essa jovem que tem momentos difíceis de sua vida. Pode ser por conta do sábado, pode ser por conta do emprego, pode ser por conta de marido, de esposa, pode ser por conta de ter um homem para casar. Enfim, permita que os desafios que nós estamos a enfrentar possamos ultrapassar no poder e no sangue do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para nos libertar. Ajude-me a ser salvo por ti e a viver o que eu prego também a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bye, bye. Foi um prazer fazer parte desta maravilha. Termino entoando apenas um corinho do Inário. Um corinho não, um Inário, um hino. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ele os guarda dia e noite sem cessar. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ele os guarda dia e noite sem cessar. Luz em ti, luzes da glória, guia-nos aos céus, quando em temores e perigo o Senhor nos tem guardado. Sobre suas santas asas temos paz.